Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. E chegamos no domingo, dia 8 de junho de 2025, e pela graça de Deus e para a honra e glória dele, estamos aqui para mais um resumo e eu te convido para que você possa me acompanhar através da lição da Escola Sabatina. Nós iniciamos ontem na parte introdutória de sábado, dia 7 de junho, que já está disponível aqui no canal. E eu também te convido para que você possa compartilhar tanto a parte introdutória de sábado, como também o resumo de hoje e os demais resumos que serão aqui compartilhados aqui nesse canal. E você tem esta oportunidade também de compartilhar com outras pessoas também, tá certo? A lição de hoje, domingo, ela aborda alguns aspectos importantes, ainda ressaltando as personagens que nós destacamos ontem na parte de sábado. Porém, eu quero fazer um breve comentário sobre o título de hoje, que é Fome na Casa do Pão. O que significa esse título? Querido professor, querida professora, esse título eu posso dizer que ele é profundamente irônico, mas também ao mesmo tempo teológico. Por quê? A Bíblia destaca a cidade de Belém, e essa cidade, no original hebraico, que foi uma das línguas que o Antigo Testamento foi escrito, significa exatamente o título de hoje, que é Casa do Pão. O título ele fala assim: Fome na Casa do Pão. Se a gente for substituir Casa do Pão no original da palavra, é Belém, ou seja, fome em Belém. Então, voltando ao título, né? Fome na Casa do Pão, que significa fome em Belém. É interessante, e aí eu quero ressaltar o início do meu comentário. Por que que ele é irônico? Porque Belém, naquele contexto que eles viviam, ela era uma cidade que tinha condições, tinha fartura. E o fato de haver fome em um lugar cujo nome simboliza fartura representa o quê? Representa um paradoxo do pecado. Por quê? Porque onde deveria haver vida, há escassez. E onde deveria haver bênção, há maldição. Na teologia adventista do sétimo dia, que tem como base a palavra de Deus, como não poderia ser diferente, isso reflete o grande conflito entre Cristo e Satanás. Por quê? Porque o pecado desorganizou a criação. Tudo que Deus criou, Gênesis capítulo 1 destaca que foi bom, foi muito bom. Porém, isso foi corrompido após a transgressão de Adão e Eva. E o propósito, então, o original de Deus, se corrompeu. Agora, a fome em Belém é um símbolo da fome espiritual causada pela separação de Deus, algo que será restaurado plenamente apenas com a segunda vinda de Cristo. E nos nossos dias, na nossa geração, também há fome espiritual. Jesus fala que Ele é o pão da vida, e uma vez que a gente não se alimenta desse pão espiritual diariamente, nós vamos ter fome espiritual. E se a gente tiver fome espiritual, nós vamos enfraquecer, assim como o alimento físico. Quando a gente não se alimenta, nós vamos sentir então ali as consequências no nosso corpo de uma má alimentação. Então é importante a gente entender esses detalhes. Agora, o primeiro parágrafo do guia de estudo de hoje, da lição de domingo, destaca que críticos veem o sofrimento como prova contra Deus. Por quê? Eles argumentam no mínimo três coisas e a lição destaca isso. A primeira é que eles alegam que Deus não existe. Se as pessoas sofrem é porque Deus não existe. O segundo argumento que eles tentam provar é que Deus não tem poder, porque se ele tivesse poder, ele iria acabar com o sofrimento. E um terceiro elemento
que eles destacam, né, esses críticos, como prova contra Deus, é que Deus não se importa com as pessoas. Porém, quando nós estudamos a palavra de Deus, percebemos de que, por si só, quando a Bíblia fala que Deus é amor, já com certeza contrapor todos esses argumentos aqui, Deus ele não é, a favor do sofrimento do ser humano. Hoje, os seres humanos eles sofrem em decorrência do pecado, em decorrência também das suas escolhas, em decorrência também de uma sociedade que busca principalmente coisas que são contrárias à palavra de Deus. E uma vez que nós estamos conectados com Deus, Ele está à frente. E se Ele está à frente, Ele vai com certeza lutar por nós. Então, a lição destaca isso. A Bíblia, como diz a lição de hoje, mostra que Deus está presente mesmo no sofrimento. O pecado trouxe consequências, mas Deus guia a história para a redenção. E a história de Ruth mostra essa verdade. Por quê, querido professor? Querida professora? Noemi e Ruth, elas enfrentaram alguns dos sofrimentos que muitas pessoas passam hoje. Elas passaram fome, passaram pela experiência de ver pessoas que elas amavam morrer e também a dor da perda. A fome ocorreu em Belém, ironicamente chamada de casa de pão. Ainda eu quero analisar algumas dificuldades que Noemi e Ruth enfrentaram e o que isso causaram. E importante a gente ressaltar como isso reflete a situação de toda a raça humana que enfrenta também situações parecidas com essa. Por exemplo, elas enfrentaram fome, elas tiveram que enfrentar uma migração forçada, viuvez e também solidão. Noemi já era viúva, ela era sogra de Ruth, que também perdeu o seu esposo e enfrentou a viuvez e também a solidão. As causas foram a fome, que foi uma crise nacional, e também a morte dos provedores familiares que tinham então essa incumbência dentro daquele contexto. E isso reflete a condição da humanidade após a queda, ou seja, sofrimento, perda, separação e também escassez. E aqui tem algumas lições que nós podemos tirar. A primeira é que o pecado sempre traz consequências, inclusive coletivas, mesmo na crise. É importante ressaltar, Deus está guiando a história para a redenção. Uma terceira lição é que a escolha de abandonar os caminhos de Deus pode levar às perdas dolorosas. Quarta lição é que a restauração só virá pela confiança na providência divina, não em soluções humanas. E uma quinta lição, precisamos reconhecer nossa condição caída e buscar o pão da vida, que é Cristo. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 61, ela, inspirada por Deus, ela diz que o pecado trouxe sofrimento, morte e miséria, mas Deus não abandonou a raça caída. No livro Profetas e Reis, na página 166, ela diz, inspirada por Deus, que mesmo nas trevas mais profundas, Deus tem um plano para trazer luz à esperança àqueles que confiam nele. Então nós devemos confiar nesse Deus maravilhoso. E assim, finalizamos a lição de domingo, dia 8 de junho de 2025, e que Deus te abençoe. Deus abençoe também a tua família, as tuas atividades nesse dia, e também Deus abençoe os teus estudos nesse resumo aqui no canal Escola da Esperança.